Bom dia, bom dia. Mudando decretos aí, estamos mudando decretos de morte para vida, de maldição para bênção esses dias. E tem sido transformador. Você se dispôs esses dias de entrar os primeiros dias do ano, mudando decretos, se colocando de pé diante do Rei. É por isso, é somente porque você escolheu que o favor de Deus tem chegado na sua vida. Nós estamos preparando o nosso ambiente, estamos preparando a nossa casa, estamos preparando a nossa família para que o favor de Deus venha sobre nós. Hoje nós vamos falar sobre o despertar do destino e também sobre 100 convite. É interessante esse 100 convite. Nós vamos falar, nós vamos nos convidar, nos levantar. Tem momento que nós devemos ficar de cabeça baixa, sim. Há um momento que nós temos que refletir, mas há um momento de se levantar, há um momento de falar. E nós estamos nesse momento agora, da sua vida, da sua história, o momento de você falar, o momento de você se levantar. Esse é o momento. Vamos, então, dar continuidade. Tem muitos pedidos para depois enviar esse estudo para o canal do Telegram. Eu vou ver se eu consigo fazer para depois enviar para nós pro canal do Telegram. Você que não está no nosso canal do Telegram, você pode entrar, eu tenho colocado ali na biografia, lá no link, você pode entrar e você entra no nosso canal do Telegram e ali no nosso canal do Telegram nós temos enviado as declarações. Quando terminar esses 12 dias, nós vamos enviar todas as declarações para você fazer impressão e para você fazer essas declarações todos os dias nesse ano de 2021. Todos os dias nós vamos fazer essas declarações. Eu vou então desativar os comentários e no final eu vou ligar os comentários novamente, tá bom? Hoje nós temos declarações a fazer. Despertar para o destino. Esther, ela teve que despertar para o destino dela. Ela teve que se levantar. E nesses dias nós estamos fazendo isso. Nos levantando para o nosso destino. Estamos fazendo escolhas que irão determinar o nosso destino. E ontem nós falamos sobre fazer as pazes com o passado. Quando nós estamos, esses dias, nós temos recebido muitos testemunhos de tudo que Deus está mexendo dentro de você, de tudo que Deus está mexendo dentro da sua família, de tudo que Deus está fazendo. Mas sabe por quê? Porque você se levantou. A despensa da minha casa aqui outro dia, ela estava toda bagunçada e eu falei assim, gente, eu tenho que arrumar a despensa da minha casa. E eu tenho aquele versículo em mente, nós somos o que pensamos. Você é aquilo que você pensa. E eu falei assim, então eu pensei naquela hora, eu sou uma personal organizer. Eu não tenho condição de pagar uma personal organizer aqui, porque hoje em dia usa muito. Se você pode pagar uma personal organizer, pague porque vale a pena. Eu já tive na minha casa no Brasil, ela organizava tudo. E eu falei assim, eu não tenho condições aqui, mas eu sou aquilo que eu penso. A palavra de Deus nos diz isso. Então eu fui organizar a despensa. Comprei as caixinhas, olhei no YouTube lá como que fazia para organizar e comecei a organizar a despensa da minha casa. E sabe o que eu percebi? E é o que Deus está fazendo com você e comigo esses dias? Sabe o que eu percebi? Que na hora que eu fui para arrumar, eu tive que desarrumar primeiro.
Eu tive que retirar tudo de dentro da despensa, teve que fazer uma bagunça, teve que jogar coisas fora. E só quando eu retirei tudo da minha despensa, foi que eu vi que tinha produtos vencidos, foi que eu vi que eu comprava um produto em cima do outro sem usar, porque eu não conseguia enxergar que aquele produto estava lá, às vezes fechado. Fechado, lacrado, mas já tinha apodrecido, já tinha passado a validade. Sabe por quê? Porque a bagunça ali, do jeito que estava, me impediu de enxergar a validade de um item ali dentro, de um produto. Então, sabe o que eu tive que fazer? Retirar tudo e tive que jogar aquelas coisas fora que não tinha validade. Mas é isso que o Espírito Santo está fazendo na sua vida esses dias. Indo lá na sua história, no seu passado, e você vai jogar fora aquilo que não presta, e aquilo que prestou na sua história, você vai tirar grande aprendizado. E preparando a sua casa, preparando a sua vida para o favor de Deus chegar. Ontem eu recebi um testemunho e ela falou assim: eu sonhei com ratos. Eu sonhei tudo na minha história e sonhei que os ratos estavam tentando invadir. Nesses tempos, eu falei com ela, ratos significa sujeira. E rato gosta de ficar em esgoto, em lugar escondido. Chega perto de um rato para você ver, acende a luz, ele foge. Então, nesses dias, a luz está entrando. Você tem que estar aqui com toda a fé no seu coração durante esses 12 dias. Para você ir na sua história, para você aprofundar na sua história, para você jogar tudo aquilo que passou da validade. Que passou e agora minha despensa está super organizada. Eu fiz até um vídeo lá no meu pessoal da despensa toda atrapalhada e depois toda organizada. É diferente quando você organiza, quando você joga fora aquilo que não presta, aquilo que está causando amargura, você joga tudo fora. E você chega um momento, mas teve um momento, como Esther teve esse momento no destino dela. Ela teve um momento que ela teve que pegar as coisas do passado dela, colocar no presente, para ela decidir se colocar de pé diante do rei para mudar decretos. Então teve um dia que eu tive que decidir arrumar a minha despensa. Falei assim, eu vou arrumar a minha despensa. Então esses dias são dias decisivos na sua história. Pode ser dias decisivos para o seu futuro. Para o favor de Deus chegar até você. Desperte para o seu destino. Nós estamos despertando. Por isso que eu fiz cedo. Eu queria ter feito 6 horas da manhã. Mas aqui onde que eu estou tem 2 horas atrás. Então eu teria que acordar 3 horas da manhã. Então eu já estou acordando às 4, porque senão eu ia fazer 6 horas da manhã aí no Brasil. Então, vamos falar sobre o despertar para o seu destino. Albert Einstein falou, o grande destino do indivíduo é servir ao invés de governar. Se você quer cumprir o seu destino na sua maternidade, se você quer cumprir o seu destino como esposa, você tem que servir. Quando nós olhamos a liderança de Jesus, Jesus serviu. E Esther, ela tinha esse espírito com ela do serviço. Você pode servir alguém. Tem muitas mães convidando outras mães para poder participar desses 12 dias. Você está servindo e Deus tem mudado histórias. Você pode se levantar. Esther, esse é uma das palavras mais fortes que eu acho desse livro. Mais fortes que Esther falou nesse versículo. Esther, capítulo 4, versículo 16. Preste bem atenção o que ela diz. Bem atenção. Capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim. Vá
e reúna todos os judeus de Suzã, façam jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo, e depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se eu tiver de morrer, morrerei. É muito forte isso. E depois, ainda que seja contra a lei, eu vou me colocar de pé. Se eu tiver de morrer, eu morrerei. Será que você pode dizer isso para o seu futuro? Para o futuro dos seus filhos? Para o futuro da sua família? Houve um momento que Esther teve que fazer essa declaração. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu vou colocar tudo de mim para que o decreto de morte sobre a vida, sobre a minha vida, sobre o meu povo, vai se transformar de maldição para a bênção, de morte para a vida. Se eu tiver que morrer por essa missão, eu vou morrer. E muitas vezes nós estamos precisando, como cristãs, de fazer isso. Se eu tiver que morrer pela causa de Jesus, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer na minha maternidade, mas para cumprir a minha missão, eu vou morrer. Se eu tiver que cumprir, se eu tiver de morrer para cumprir a minha missão no casamento, eu vou lutar por essa aliança, eu vou lutar pela minha estrutura familiar, eu vou lutar, eu não vou deixar que o divórcio entre na minha casa. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Eu vou me entregar à missão que Deus colocou na minha vida. E se for necessário eu morrer, eu vou morrer. Era assim que os discípulos, que os apóstolos da Bíblia faziam com a missão que Deus tinha para eles. É essa palavra que eles diziam. Os cristãos hoje em dia, os cristãos, qualquer coisinha que acontece, se desligam, se desconectam de Deus, da palavra de Deus, da essência da palavra de Deus. Mães desistindo dos filhos, porque os filhos estão rebeldes. Eu não vou mais falar. Gente, é uma luta aqui na minha casa. Esses dias eu tô sendo bem vulnerável. É uma luta aqui dentro da minha casa com jogos eletrônicos. Mas eu não posso desistir. Principalmente você que é mãe de meninos. Essa é uma arma que o inimigo tem usado para trazer dissensões, para poder viciar a mente dos nossos filhos. E é uma luta dentro da minha casa, ter esse equilíbrio. Eu chegar e falar com eles, gente, é muito difícil. Às vezes tá tudo bem, eles estão lá jogando, aí você pensa assim, meu Deus, eu vou ter que chegar lá. E vai ser, nossa, mãe, eu não quero, não, que não sei o que é a mãe do meu... E é muito mais fácil a gente deixar eles em frente à TV. É muito mais fácil a gente deixar eles ali jogando e a gente fazendo outras coisas. Mas não, a minha missão é, eu tenho que fazer. Falei, se você quiser, agora ele já tá, aí coloca disciplina de novo, o castigo de novo. Falei assim, se você fizer qualquer coisa, se você ficar nervoso, porque é 2 horas de tela por dia, isso é comprovado cientificamente, 2 horas de tela apenas. E falei, durante a semana, são só 3 vezes na semana, 2 horas, a gente coloca o horário, e aí eles ficam nervosos, mas a gente tem que continuar na nossa missão. Se precisar de perecer, eu pereço. Mas muitas mães desistindo. Ai, deixa aí, é bom que me dá sossego. Meu filho passou por um período de ansiedade aqui em casa, muito ansioso. Ele tem um déficit de atenção. Todos aqui em casa têm déficit de atenção. O meu mais velho, o meu marido, o meu pequeno. E é difícil, não é fácil. Você sentar o seu filho ali durante 8 horas, ele estuda de 8h30 da manhã, 3h30 da tarde, no computador o tempo inteiro, fazendo aula em casa. E isso deixou ansioso, porque ele relaciona muito bem, ele é muito
espontâneo, ele tem muitos amigos. Então, quando ele ficou em casa, aí a terapeuta dele falou assim, olha, compra um animal de estimação para ele. Qualquer um. Eu falei, o quê? Eu não quero ter trabalho. Nem... Lá no Brasil eu tinha um cachorro, eu gostava dela, mas não era eu que cuidava. Eu tinha lá pessoas, né, várias pessoas para cuidar para mim. Então a gente tinha, eu falei, mas aqui que eu vou ter que cuidar de jeito nenhum. Muitas aqui sabem do que eu tô falando, já contei o testemunho do meu cachorro, mas eu vou contar aqui de novo que eu quero deixar gravado. E para as pessoas que estão participando dessa série agora saber, eu falei, eu não quero ter trabalho, é eu que vou ter que cuidar no final. E aí ela falou assim, Érica, pega um animal de estimação que ele vai melhorar a ansiedade. E ele chorava, 4 anos o meu filho chorou por causa desse cachorro, querendo que a gente comprasse. Desde quando a nossa outra faleceu, nós ficamos com ela 13 anos, ele queria comprar o cachorro e ele chorava pedindo o cachorro. Aí eu falei assim, ok, então vamos escolher um animalzinho pra gente... Mas eu não queria cachorro. Falei, não, cachorro não, vamos comprar uma tartaruguinha. Aí eu falei, é pequenininha, não vai me dar trabalho, ela é fácil de cuidar, né? Eu não queria ter trabalho nenhum. Aí nós fomos aqui na Flórida, eu moro aqui no estado da Flórida, a gente estava combinado de comprar tartaruga, foi todo mundo comprar tartaruga. Levamos a família inteira. Fui num lugar, não tinha, pediu para eu voltar depois, fui no segundo lugar, no terceiro lugar e nada. Aí quando eu fui no lugar aqui, ele falou assim, aqui é proibido vender essa tartaruga, porque ela solta uma bactéria. E aí o meu filho chorou. E eu fiquei olhando ele daquele jeito. Aí eu falei assim, olha, se for para ter um cachorro, eu só vou ter da mesma raça que eu tinha. Em pouco eu falei assim, eu vou comprar o cachorro. E Deus começou a falar isso, eu vou comprar. E compramos o cachorro, trouxemos o cachorro e hoje eu vou te falar como que Deus usa esse cachorro para disciplinar minha vida, trouxe alegria para nossa casa, ele melhorou a ansiedade e esse cachorro me ensina. E o que Deus me falou nesses dias? O novo, ele vem, mas ele vem com trabalho. O novo de Deus, ele vem da forma que a gente não espera. E quando esse cachorro veio para minha casa, eu que levanto. Hoje eu tenho prazer de levar ele para passear. Quantas vezes ele, sabe, o cachorro promove um momento bom entre a família. E a gente descobriu aqui parques maravilhosos de cachorro. O meu filho, ele é muito ativo, então ele olhou na internet, aqui tem um encontro só dessa raça, aqui em Miami a gente foi com mais de 100 cachorros. Eu fiz amizade com pessoas, eu sou uma pessoa, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa muito introvertida. E muito introvertida. Então eu tenho, assim, às vezes dificuldade para poder relacionar, para poder ir. E aí nós começamos a fazer amizade com as pessoas que tinham cachorro aqui no condomínio. Outro dia eu conheci uma brasileira. Quando foi... E ela tem 3 cachorros e a gente sempre anda aqui. Aí outro dia ela estava sozinha na noite de Ano Novo. Aí eu estava andando com ele, com o cachorro, na noite de Ano Novo. E ela tava lá. Aí eu falei assim, onde você vai passar o Ano Novo? Aí ela falou assim comigo, eu não tenho lugar para passar. Aí eu falei assim, então vamos lá para casa, a gente vai fazer um jantar, vamos lá para casa então. Gente, essa mulher chorou comigo ali. Ela falou assim, muito obrigada. Esse convite trouxe tanta alegria pro meu coração, do meu coração que está machucado e cansado. Então, você não sabe o que o novo está preparado para você. Às vezes você quer tantas coisas. Eu quero o novo de Deus, mas ele nunca vem na embalagem que você espera. Nunca vem na embalagem que você espera. E hoje, quando eu olho hoje o Max aqui em casa, gente, quem me segue ali no meu pessoal conhece o Max. Meu Deus, hoje eu não imagino mais a vida sem ele aqui, sem a rotina da manhã. Mas nós não queremos ter trabalho. Mas Esther, quando ela se apresentou, ela ia se apresentar diante do rei, ela teve esse coração. Se precisar de ter trabalho, eu vou ter. Se precisar de morrer, eu vou morrer por essa causa.
E você tem que ter essa atitude para você adquirir o favor de Deus. São escolhas como essa que muda o seu destino, que muda decretos. É essa atitude que nós estamos orando esses dias para nós termos aqui. Se eu precisar de morrer, eu vou morrer. Essa é a declaração que nós vamos fazer todos esses dias. Todo mundo começa muito bem, repare. Nós começamos muito bem, nós começamos a leitura no ano muito bem, nós começamos a dieta no início do ano muito bem, nós começamos fazendo compromisso muito bem, mas chega no meio, nós participamos da leitura bíblica no início muito bem, eu vou mudar hábitos, e quando chega 2, 3 meses, quando chega lá para junho, a gente já tá cabisbaixa, nós não queremos mais. Vem algo dentro de nós e todos aqueles projetos, todos aqueles determinações, elas ficam no caminho. Mas esse ano nós vamos profetizar que vai ser diferente. Tudo que você se propôs a fazer no início do ano, você vai fazer. Você vai voltar nesses vídeos, você vai voltar nesses 12 dias que você está se colocando de pé. E as coisas irão acontecer nesse ano de 2021. Elas irão, o favor de Deus vai chegar até você. Esther teve essa atitude. Esther teve isso no coração dela. E tem eu às vezes compartilho ali com vocês muitas músicas, né? Muitas músicas americanas que eu compartilho ali. E tem uma música que fala sobre Esther. E é necessário, a Esther, quando ela foi se apresentar diante do rei, ela não tinha sido convidada. Ela se convidou. Existem horas na nossa vida, nos ciclos da nossa vida, que nós precisamos abaixar a cabeça e nós precisamos ficar naquele momento de reflexão. Há momentos na nossa história que nós temos que guardar a nossa língua. Mas eu vou falar uma palavra profética para você. Esse não é o momento de você ficar de cabeça baixa e de você segurar a sua boca. Esse é o momento de você falar. Esse é o momento de você ir mesmo sem ser convidada. É o momento de você ir em lugares. Existe uma frase, tem muitas pessoas que falam assim: esteja em lugar onde você é celebrado e não tolerado. Mas agora, nesse momento, a palavra profética para nós é: nós temos que estar mesmo em lugares que nós somos tolerados. Nós temos que ir sem ser convidado. Nós temos que falar. É o momento de nós nos levantarmos e nós falarmos. Aqui em casa, por exemplo, tem esposas, a gente confunde muito a submissão. Você tem que estar debaixo da missão do seu esposo. Respeito sempre, mas tem mulheres que se omitem, vê que o marido está fazendo errado, o marido cristão vê que o marido está fazendo errado e por causa do que ela pensa que é submissão, ela não fala com o marido. Ela não fala, não expõe. E muitas vezes aqui em casa meu marido é um homem de Deus, de Deus. Glória a Deus por isso, eu agradeço muito pela vida do meu marido. Mas tem coisas, eu falei assim, peraí, aqui é para isso que a gente tem que levantar. Então você tem que se levantar e você tem que falar, olha, isso não. A ponte, existe um momento que
acontece com filhos homens, né, e o pai, aquele relacionamento às vezes truncado, o filho tá descobrindo, né? O rapaz tá descobrindo quem ele é, ele quer se afirmar, então existe às vezes um atrito entre eles. O pai não quer perder a autoridade sobre aquele filho homem e ele vai crescendo. Gente, quantos conflitos acontecem nesse momento? E você vai se levantar para poder instruir um e poder instruir o outro. Muitas vezes você pensa assim, não, eu posso criar uma briga agora, sem motivo, sem necessidade. Peraí, você tem que falar. Você tem que estar nos negócios do seu esposo, na empresa, dando conselho, falando. Ele tem que ver em você. Essa mulher muitas vezes não deixa nada passar na sua casa. Quando não é de Deus, você tem que se levantar e você tem que falar. Chegou a hora, o momento de nós nos levantarmos, mas falar pela sabedoria, com a sabedoria de Deus. Esses dias de jejum está te preparando para você ter esses olhos espirituais dentro da sua casa, com suas amigas. Eu tenho muitas amigas muito chegadas, nós temos essa liberdade uma com a outra. Eu falo assim, olha, não é por aí. Elas falam comigo, olha, não é por aí. Você vai poder ir e falar com a pessoa, mesmo sem você ser convidada. Quando você vê algo, aquela pessoa Deus colocou na sua vida, você vai falar. Não é por aqui. Você tem que ter dentro de você e despertar o Espírito de Deus para você saber. Eu estou falando pelo Espírito. Olha, é muito interessante porque como que nós temos que ter essa conexão com o Espírito Santo de Deus? E o jejum, ele faz isso. Ele deixa você sensível para você ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, às vezes no ministério, dentro da minha casa, aí as pessoas falam assim, você tem que agir assim, você tem que agir assim. Mas quando você está conectada com Deus, se Deus deu uma missão para você e quando você tem essa conexão com Deus, Ele fala para você qual o caminho que você deve trilhar. Aí quando alguma coisa acontece, quando não está dentro daquela missão, você já sabe, não é por aqui que eu tenho que ir. Não é por aqui que eu tenho que ir. Esse ano eu fui muito perceptível, né, nos últimos 2 meses eu falei assim, eu vou mudar a direção do Ministério Mães que Oram, para onde que nós vamos. Então esse ano nós vamos falar muito sobre a agenda de Lúcifer, mas houve um momento que eu tive que parar e eu tive que falar assim, Deus, o que o Senhor tem para o Ministério Mães que Oram nesse ano? O que o Senhor tem para a vida do meu filho nesse ano de 2021? Eu não canso de contar esse testemunho aqui. O meu filho de 22 anos, quando ele estava com 19 anos, numa noite de Natal, estava só nós 4 aqui em casa. Tinha 4 anos que eu passava o Natal só aqui em casa, o Ano Novo, só a gente. Esse ano que eu fui para casa dos meus cunhados, eu falei assim, foi maravilhoso, mas a gente passava aqui só nós, mas foi necessário esse tempo eu passar, a gente como família aqui. Meu marido já tinha ido dormir na virada, na noite de Natal. Esse filho meu começou a chorar, desesperado. Ele falou assim, eu não tenho direção na vida. Eu sou homem, mãe, eu não tenho direção, eu não tenho vontade de nada. Ele trabalhava numa loja aqui, levantava 5 horas da manhã, não era o trabalho que ele queria, e ele falou assim, o que eu faço? Eu olhei bem nos olhos dele aquela hora e tive aquela percepção. E é esses olhos espirituais que Deus está colocando na sua vida agora. Agora, está abrindo os seus olhos agora. Eu olhei para ele e falei, filho, eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho algo para te oferecer
que é muito poderoso. Ajoelha agora, meu filho, e nós vamos orar aqui. Eu me emociono de pensar nesse dia. Falei, ajoelha agora e nós vamos orar. E eu orei, sabe aquela oração apaixonada? Eu orei aquele dia, eu orei por isso que nós somos mães que oram, porque eu tenho muitos benefícios da oração e do jejum. Eu tenho muitos benefícios e resultados. Eu ajoelhei aquela hora, gente, eu orei aquele dia. Sabe quando você sente? Passou 3 meses. Eu tive um projeto no trabalho onde eu estava. E eu cheguei sem ser convidada. São atitudes assim que mudam o destino. Eu estava numa empresa, trabalhando numa empresa, no setor financeiro, e eles estavam com um projeto, eu estava lá fazendo o projeto, e eles estavam para pegar uma pessoa para poder ajudar naquilo que eles queriam num certo momento. Um período curto de tempo, eu não podia fazer sozinha. Aí eu fui e falei, peraí, eu vou apresentar meu filho. Eu nem sabia se ele ia dar conta de fazer. Mas eu fui lá, eu não fiquei calada, cheguei perto do dono da empresa e falei assim, olha, eu tenho meu filho, pode fazer um teste com ele? Aí ele olhou para mim e falou assim, podemos fazer um teste com ele. Ele foi, mas eu precisei de quê? De me levantar, de ir sem ser convidada. Então tem muitas vezes que a gente vai, você vai ir esse ano sem ser convidada para pessoas ouvir a voz, mas você tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não estou falando para você ser desrespeitosa, para você se impor, não é isso que eu estou falando. E eu tenho certeza que você tem o Espírito de Deus, você está entendendo o que eu estou falando. Então eu cheguei lá, meu filho fez trabalhou, eles amaram ele, meu filho se descobriu na área que ele queria. Mãe, é isso que eu gosto de fazer. Se descobriu ali dentro. E Deus foi tão perfeito nessa hora. Eu falei assim, que a oração que eu fiz aquela noite, sabe quando você sente que a oração ela foi ouvida? Nisso, ele tinha uma experiência, então ele trabalhou lá 4 meses comigo, foi muito bom, porque nós tivemos relacionamento, a gente ia de carro, ele ficava dentro da minha sala, eu vi, sabe, potencial nele, ele se descobriu ali, só que esse projeto ele ia terminar em pouco tempo, e meu filho não sabia que a empresa tinha a possibilidade de continuar com ele, então ele teve... Quando eu estava quase terminando o projeto, o rapaz pegou e falou assim, ele falou assim, nós estamos quase terminando o projeto. Então ele achou que não ia poder, ele falou assim, mãe, eu tenho que arrumar o trabalho. Aí teve um amigo dele que ofereceu uma entrevista para ele trabalhar como motorista da empresa. E ele estava arrasado, porque ele gostou muito de trabalhar no escritório, naquilo que ele estava trabalhando. Mas eu falei assim, filho... Aí ele falou assim, mãe, eu vou ter que ir, mesmo sendo esse trabalho, porque como é que eu vou fazer depois? Aí, quando o rapaz viu o currículo dele, ele tinha trabalhado 4 meses na empresa, quando viu o currículo dele, ele falou assim, aqui, você veio fazer entrevista para motorista, mas eu estou precisando de uma pessoa igual você aqui, dentro do escritório. Gente... Hoje o meu filho tá lá na empresa, já tem quase 2 anos, ele ama o que ele faz, ele se descobriu, ele foi promovido várias vezes lá dentro e ama o que ele faz, vai pro trabalho com satisfação. E sabe o que mais me marcou nesse testemunho, nessa história? Que ele chegou perto de mim outro dia e ele falou assim, mãe, eu sei que foi Deus que me deu esse trabalho, eu sei que foi Deus que me deu, mas se ele não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse me levantado para cumprir essa missão, para poder levantar e falar assim, peraí, eu vou orar pelo meu filho agora, peraí, eu vou me levantar agora, é dessas mulheres, é dessas mães, é dessas esposas que o mundo está precisando. Deus precisa de você nessa posição, nesse posicionamento. Mulheres que jejuam mesmo, você está aqui nesses 12 dias, Deus está contando com você, como que Deus age na terra,
através de nós. Deus conta conosco. Deus é Deus, soberano sobre todas as coisas. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas a essência de Deus não é essa. Ele conta com você e comigo. Ele conta com você, mãe. Ele conta com você, esposa. Ele conta com você, cristã. Ele conta com você para servir a igreja local. Ele conta com a sua fidelidade na vida de pessoas, de uma amiga, de você convidar. Faça uma reunião de oração na sua casa. Não precisa ser ligado a ministério, não. Faça uma reunião, começa. É como eu cheguei e chamei. Gente, se fosse eu antes, eu nunca ia chamar uma pessoa, uma vizinha que eu conversei 4 vezes, andando no cachorro, convidar para vir na minha casa. Mas ali eu abri a porta e essa mulher abriu o coração para mim. E ela falou assim, meu coração está tão machucado. E aquele convite seu trouxe tanta alegria para o meu coração. Às vezes você está precisando ir sem ser convidada e convidar alguém. Esther foi sem ser convidada. Sabe? Porque ela não tinha sobre ela o espírito de vitimismo. Quando a gente fala assim, eu não sou querida, mas eu já estive muito tempo nesse lugar de vítima, sabe? Aqui eu não sou aceita, aqui, e fui rejeitada por muita gente. Muita gente, já teve grupos que eu criei, grupos de WhatsApp que eu criei, que eu coloquei todo mundo e que eu saí. Por quê? Porque eu entreguei meu lugar para outra pessoa. Começou a ficar ruim ali, ruim o relacionamento, aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou sair, eu era muito assim. Eu não me fazia, agora não, você tem que levantar com uma voz. Você tem uma voz. Mas você tem que fazer as coisas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos fazer agora as declarações. Eu não quero que as lives sejam muito longas, vamos fazer as declarações. O porquê que você está jejuando. Esse jejum vai trazer um destravar no seu destino e na sua história como nunca antes. Aquele jejum de 3 dias que Esther proclamou, naqueles dias mudou a história da vida dela, mudou o futuro. Foi só quando Esther se colocou nessa posição de ir sem ser convidada, de falar assim, se precisar de morrer, eu vou morrer, que ela foi chamada de rainha. Ela já era rainha, mas ela não exercia essa autoridade sobre a vida dela. Foi só depois dessa atitude dela, ela estava ecoada. Não, o rei tem 1 mês que ele não me chama. Tem 1 mês que o rei não me chama, então eu não vou. Mas quando ela foi sem ser convidada, foi que ela foi chamada de Rainha Esther. Você é rainha, você tem autoridade de Deus sobre você, autoridade de mãe sobre você, autoridade de esposa, você tem um lugar de esposa dentro da sua casa. Você tem autoridade para colocar o trem no trilho novamente. Saiu do trilho, você tem autoridade sobre você. Eu vou colocar no trilho, porque você coloca o trem no trilho e ele vai para o destino. Você tem essa autoridade, você está recebendo essa autoridade esses dias através desse jejum. Nós não estamos aqui levantando pela manhã para as nossas vidas continuarem como estão, mas para que o favor de Deus venha sobre nós. Amém? Vamos fazer as declarações. Você vai falar amém, você vai concordar. Em nome de Jesus, eu estou jejuando e o meu espírito está sendo fortalecido. Eu estou jejuando e o poder da intercessão está sendo liberado sobre mim. Eu estou jejuando para ter direção em todas as minhas decisões. Eu estou jejuando e o meu coração está sendo amolecido e preparado para o arrependimento. Eu estou jejuando
e o meu orgulho está sendo quebrado. Estou me tornando humilde e corajosa. Eu estou jejuando e está sendo liberado sobre mim estratégias e avanços em meio a crises. Eu estou jejuando e Deus está liberando sobre mim revelações. Eu estou jejuando e Deus está liberando sobre mim a sabedoria dele, multiforme. Em nome de Jesus. Você está jejuando. E tudo isso que nós declaramos está acontecendo na sua vida. Em nome de Jesus. Nós voltamos amanhã, 7 horas da manhã. Nós voltamos amanhã, 7 horas da manhã, para nós continuarmos. E Deus ainda tem muitas coisas para fazer e Ele está fazendo. Creia nisso. Senhor, nós cremos que nesses dias o Senhor está liberando a sabedoria multiforme sobre cada uma de nós. Senhor, eu creio em nome de Jesus que destinos estão sendo destravados. Destino dos nossos filhos, o futuro da nossa família. Nós iremos nos colocar, nós estamos nos posicionando. E eu vejo muitos trilhos pelos olhos do Espírito, muitos trens sendo colocados e alinhados no trilho novamente. Muitos casamentos que estão sendo renovados nesse tempo, muita saúde física. Deus está fazendo algo na sua saúde física. Eu tenho recebido muitas mensagens. Eu preciso, Eurica, de melhorar a minha saúde. Todo mundo tem me enviado. Você vai conseguir colocar a sua saúde física nos trilhos. Você vai conseguir. Em nome de Jesus, todo problema com a identidade, toda confusão de mente, toda baixa autoestima, eu quebro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro aqui mães fortes para filhos fortes, para famílias fortes. Eu ministro aqui agora mães saudáveis mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para que os filhos sejam lançados como flechas para o alvo. Eu ministro agora em nome de Jesus, cura no corpo, cura na alma, cura no físico. Em nome de Jesus. Eu ministro agora, Senhor Deus, uma unção, uma sabedoria especial para aquelas mães que criam os filhos sozinhas. Em nome de Jesus. Eu ministro agora, Senhor Deus, aquelas avós, tem muitas avós aqui conosco que criam os netos. Dê força, Senhor, dê coragem, dê ousadia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles filhos que estão desviados do caminho, que estão nos vícios, nós damos uma ordem agora pela autoridade de rainha que o Senhor colocou em nossas mãos. Volta, volta, caia as escamas dos olhos agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, os casamentos. Quebramos agora, colocamos agora por terra todo espírito de Leviatã, Senhor. Toda confusão na comunicação, toda confusão de mente, toda, Senhor, em nome de Jesus, toda mulher adúltera. Abençoa, Senhor, do nosso casamento, livra o nosso casamento de toda mulher adúltera, em nome de Jesus, ó Pai. Livra os nossos maridos, ó Deus. Coloca sobre eles agora uma unção especial de sacerdote. Livra, Senhor Deus, nós mulheres do homem mau com a intenção maligna sobre nós de destruição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, retira a pornografia de dentro da nossa casa.
Em nome de Jesus, ó Pai. Toda pornografia, todo sexo promíscuo, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos por terra agora. Abençoa, Senhor Deus, cada casal aqui na intimidade, Senhor. Que haja pureza nos relacionamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, todo relacionamento de namoro dos nossos filhos, que tiram os nossos filhos do caminho, livra os nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus, de relacionamentos, ó Pai, que os tirem da presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai haver purificação nas nossas casas esses dias. Purificação. Purificação. Cuidado. Cuidado. Esse aparelho aqui, ó, isso aqui tem destruído a vida de muitas pessoas e muitas famílias. Um clique e a pornografia está dentro da sua casa. Muito cuidado. Cuidado, mas Deus está purificando, Deus está limpando. Nós estamos jejuando. E o reino espiritual está em movimento esses dias. Estamos preparando para que o favor de Deus venha em nome de Jesus. E já está chegando, já está chegando. Até amanhã, 7 horas da manhã, nós estaremos aqui nessa continuação desse estudo que está sendo muito profundo. Estamos mergulhando no livro de Esté, estamos aprendendo com ela e com esse livro bíblico. Deus te abençoe.